Começamos agora o Troca, podcast disponível no Spotify, YouTube e IGTV no Instagram. A cada semana eu vou convidar uma pessoa para participar. Meu intuito aqui é a troca, falar e ser escutado, compartilhar, informar, aprender e reaprender. Cada podcast terá no máximo 1 hora. Você também pode encontrar todos os episódios disponíveis procurando por Troca no meu Instagram, que é johnlee_Inácio, no canal do Troca no YouTube e no Spotify como Troca Podcast. Não esqueça de seguir o Troca em qualquer uma dessas redes sociais para receber os episódios todas as semanas. Eu me chamo John Lee e começo aqui o episódio número 3 do Troca. Minha convidada de hoje é a Kia Sajo, natural de Criciúma, atualmente morando em Florianópolis. Cantora, compositora, musicista, amiga do misticismo, inimiga do patriarcado, mulher, feminista, mutante e militante. Como estamos? Estamos como dá pra estar nesse período que estamos vivendo, né? É uma certa frustração que assola os nossos dias, mas tentando levar a vida com poesia e música. Certo. Tu sabe bem do que eu tô falando, né? Infelizmente, sei. Assim como a Celina que eu entrevistei na semana passada, tu também tens um relacionamento com uma médica, que faz parte das profissões mais exigidas e afetadas desse período. Pra ti que convive diariamente com uma pessoa desse meio, acaba se tornando mais frustrante perceber o descaso de muita gente com a questão sanitária atual, ou tu vê a situação de uma outra forma? Olha, a Débora, ela é obstetra, né? Ginecologista e obstetra. Então, ela não tá tão na linha de frente, não é emergencista que fica ali pegando todo tipo de caso, né? Mas, sim, noto, mesmo ela não tendo esse contato direto com pessoas que têm Covid, enfim, noto um descaso, até às vezes, assim... Não posso estar entrando tão a fundo aqui no rolê dela, porque é um lance dela com os pacientes dela, né? Mas, sim, noto descaso. E não é de hoje, né? Não é porque a gente está vivendo uma pandemia que as pessoas estão tendo um descaso com a saúde pública. Isso sempre aconteceu. Certo. Tu acredita que a conjuntura atual pode ser um divisor de águas para o cenário político brasileiro, ou que ainda existe um longo caminho de consciência política no país? Eu acho que ainda existe um longo caminho de consciência política no país. Eu acho que sim, eu acho que vai ser um divisor de águas para uma grande parcela da população, mas tem muita gente adormecida ainda em teorias flutuantes, seguindo falsos profetas e mitos e, enfim, a gente sabe muito bem, né, o que está acontecendo no cenário político atual. Então, tem gente até que não gosta muito dessa palavra, mas eu tenho muita fé em relação ao futuro. Tu até falou no início do podcast sobre o meu lado mais místico, né? Então, eu acredito em toda essa coisa de data limite, né? Eu acho que a gente está realmente vivendo um período muito importante espiritualmente também. E eu acho que vão acontecer muitos despertares, mas existe um longo caminho ainda para que o mundo fique mais confortável para que todos possam viver assim plenamente. Eu acho que ainda existe muito preconceito, muita desigualdade social, muita discrepância social, né? Eu acho que existem ainda muitos mitos, né, que assolam, assim, a sociedade e que muita gente toma como verdade. Enfim, meritocracia. Eu acho que ainda tem um longo caminho. Certo. Entrando um pouco aqui nos assuntos musicais, eu conheci a Kia quando eu convidei ela para gravar uma música do Rodrigo Amarante aqui em casa. Lembro que a gente teve que tentar muitas vezes até nós dois acertarmos tudo. No final o áudio não ficou muito bom. O sistema que eu usava para gravar antigamente não dava a possibilidade de editar os áudios de forma separada. Sabe que no dia de hoje completa 3 anos que nós gravamos aquele vídeo? 3? Nossa, faz muito tempo. Eu tava iniciando o meu rolê solo, né? Sim. Tava bem no comecinho. Foi quando tu lançou o nome Kia, né? Por ali, né? Foi quando eu realmente me lancei solo, assim. E qual foi a tua origem, o começo na música, né? Eu lembro que tu fazia parte da banda Dona Zica, ali de Criciúma. Conta esse rolê todo aí pra gente. Então, eu nasci num bairro no interior, assim, de Criciúma, né? E eu morava um tanto quanto perto, assim, de periferias e tal. Então, eu vivi muito nesse universo de bairro, que assim, ó, em uma esquina tá rolando um samba de raiz, aí de repente passa os moleques na frente de casa ouvindo Racionais, sabe? Então, tipo, eu vivi muito, assim, eu cresci muito nesse ambiente. Então, eu me identifico muito com a música de rua, com samba de morro, com a música de periferia. Eu gosto muito de samba de raiz.
A minha iniciação foi no samba, foi na mesma época que eu iniciei a faculdade de licenciatura em música. Então eu fiquei muito imersa nesse rolê de samba de raiz, mas eu também sempre curti muito trap, hip hop, sou apaixonada por trip hop, quem me conhece sabe muito bem disso. Agora eu tô super no rolê do New Soul também, do R&B. Então assim, eu sempre fui imersa assim nessas sonoridades assim que são mais de rua, sabe? Um tanto quanto marginais assim, né? O samba foi muito marginalizado, né? Porque veio do morro, hip hop também, então sempre me identifiquei muito com esses estilos. O samba, pra mim, foi minha escola. Ter iniciado a minha carreira como cantora, como uma frontwoman, né? De uma banda de samba de raiz, com formação clássica, violão de 7 cordas, cavaquinho, flauta transversal, pandeiro. Foi uma baita de uma escola. Inclusive, vou fazer revelações aqui. Eu tenho muito a vontade de um dia, futuramente, em algum momento da minha carreira, lançar um EP com releituras de samba, assim, trazendo pra minha sonoridade de hoje, assim, né, que foi o que eu construí. Como eu sempre fui compositora, eu sempre quis que as minhas músicas soassem do jeito que soam hoje, com essa pegada um pouco mais urbana e maliciosa. Então, eu tenho muita vontade, assim, de um dia lançar um EP de samba, trazendo pra esse universo que eu construí, né? Que é o universo da Kearsarge hoje. Certo. E quais foram os teus projetos ao longo da tua trajetória? Como foi a tua caminhada nesses anos? Então, eu iniciei no Dona Zica. Eu acho que o Dona Zica, entre encontros e reencontros, durou aí uns 3, 4 anos. E aí eu vim morar em Floripa, recebi uma proposta pra fazer um trampo solo. E eu já tô aqui há 5 anos. Toquei com alguns instrumentistas daqui, fiz algumas gigs, assim que cheguei, de jazz e música brasileira, até que eu realmente me consolidei como cantora solo e como uma artista que precisava lançar as próprias músicas, né? Na verdade, nunca me nutriu muito cantar músicas de outras pessoas. Eu gosto, claro, mas eu sempre tive essa necessidade de... Acho que todo compositor tem isso, né? De querer que as suas músicas sejam cantadas por outros cantores ou de gravar as próprias músicas para que reverberem, né, e sejam ouvidas. Então, chegou um momento da minha carreira, assim, que isso ficou muito forte. Eu pensei, não, agora eu preciso começar a lançar os meus sons. E isso faz... acho que o primeiro que eu lancei foi Presa no Ar, final de 2017. Ano passado eu lancei Saturno, no início do ano, eu acho, e no final do ano lancei Ensaio sobre o Flerte, junto com uma experiência magética, que foi o videoclipe, né? Entendi. Tu comentou sobre o samba de raiz e tal, mas qual foi a tua maior influência artística, assim, se tu tivesse que citar um ponto, né? Nossa, tanta gente. Eu acho que do Brasil eu poderia citar Djavan. Eu acho o Djavan um dos maiores gênios assim, da música brasileira. Eu acho absurdo, assim, a obra do Djavan. Quando a gente começa a tocar violão, eu comecei, nos primeiros 3 meses que eu tava tocando, eu comecei a tocar Djavan já. E quando a gente começa a entender um pouco de teoria e tal, começa a notar o quanto o cara é de outro planeta. É de outro planeta, assim. Ele é um gênio. Inacreditável. Ele é um gênio. Pô, eu lembro que uma das primeiras músicas do Djavan que eu ouvi, olha que louco, nem foram, assim, as mais hypadas, assim, tipo, Sina, Oceano, Meu Bem Querer. Não foi, uma das primeiras que eu ouvi foi uma música que se chama Quero Quero. Essa eu não e é uma música muito... Tu não conhece? Tu tem que ouvir essa música, John. Tu vai pirar. É, tipo, muito foda. Ela é uma música, assim, rica, sabe? De ritmos e de harmonia. Ela é genial, assim. Ela tem um andamento de Walking Bass, só que daí, de repente, já quebra pro lance latino, afro que ele tem, né? É sensacional esse som, Quero. Foi uma das primeiras músicas do Djavan que eu ouvi. Enfim, eu sou muito apaixonada pela obra dele, me influencia muito. Essa pira que tu teve aí com Quero, eu tive com Samurai. Que eu achei, assim... Eu falava pra todo mundo dessa música. Eu tinha uma bandinha, quando tinha uns 14 anos, eu falava, a gente tem que tocar essa música. Eles falavam, não, mas é muito difícil. E tu só fala dessa música. Eu disse, não, mas essa música é demais. A gente se empolga, né? Nossa, muito. Do Brasil também. Chico Buarque, não consigo não ouvir, não consigo passar uma semana sem ouvir Chico, sabe? Do Brasil eu acabo puxando essa década de 60, 70, que foi muito forte, né? Muito forte ali, o rolê da Tropicália,
trabalha e tudo mais. Um grande mestre pra mim foi Gal Costa, em relação a canto e tudo mais. Mas aí, assim, influências de fora, né? Erykah Badu, sou apaixonada pela Sade, apaixonada. Eu acho que ela, assim, ó, inventou a elegância, aquela mulher de som. Eu sou muito imersa nesse rolê dos anos 80 também. Não é todo mundo que sabe disso, mas eu sou muito noiada com música oitentista, sabe? Eu até trago um pouco isso pras minhas músicas, assim. Tem uma música minha que eu vou lançar, que é uma das próximas que eu vou lançar, que tem muito essa pegada oitentista, e eu me inspirei muito numa música da Sade, que é No Ordinary Love, e a Sade foi uma grande referência pra mim, assim, internacional. Uma pessoa que faz muito isso é o Bruno Mars, né? Ele pega o estilo anos 80 e faz questão de mostrar que ele tá pegando, né? Ele tem essa característica, né? E fica muito legal porque ele mistura, né? O que a gente tem de tecnologia hoje com o que fazia sucesso nos anos 80, né? No cenário pop. Sim, fica sensacional. A Dua Lipa tem feito coisas incríveis. Don't Start Now estourou, sabe? E não é um pop convencional. É um pop que tu vê que tem influências ali fortes dos anos 80 e, enfim, foi muito bem produzido e tudo mais, o que só agregou pro som, né? Mas eu gosto disso, assim, eu gosto de ouvir músicas contemporâneas que têm essas referências sonoras oitentistas. Mas eu vi que além da graduação que tu fez em canto, atualmente tu cursa filosofia, isso tá correto? Me formo ano que vem, se eu não parar de postergar os estágios obrigatórios, porque a licenciatura, né? Sim. E, nossa, foi libertador pra mim, cursar filosofia. Foi, tipo assim, libertador. Como artista, inclusive, porque abriu muito a minha mente pra escrita, sabe? Eu comecei a fazer faculdade de música, né? Eu comecei licenciatura em música e eu troquei pra filosofia. Eu me sentia muito engessada, né, na faculdade de música. O lance da música, assim, ó, quando vai pra academia, ou tu se dá muito bem, ou tu bate de frente. E eu acabei batendo de frente. É como se eu não tivesse espaço pra escrever músicas, entendeu? Uhum. E quando eu falo em escrever músicas, eu não tô falando de partitura, né? Eu tô falando de letra mesmo, porque eu sou muito letrista. Durante muito tempo eu me senti muito mais compositora letrista do que cantora ou qualquer outra coisa. Eu fui me empoderando da cantora, né? E da instrumentista. Quem passou por uma situação muito parecida com isso que tu comentou agora, de bater de frente com a academia, foi o John Mayer, né? Ele cursou um ano na Berklee e ele falou, eu não preciso mais de instruções. E saiu pra tocar, assim, sabe? Tipo, era o sonho dele fazer a faculdade. Era o sonho dele fazer a faculdade de música, mas pra ele não rolou muito. Tem uma música dele chamada Stop This Train. Ele relata que ele só foi capaz de compor ela pelo aquele ano de faculdade que ele fez, pela teoria que ele aprendeu lá. Não, é super importante. Nossa, o lance do aprendizado, da teoria musical e história da música é importante, né? Chegou uma hora que eu me senti engessada, assim. E eu troco essas figurinhas. Eu tenho muitos amigos virtuosos, né? São mestres, doutores em música. Mas eu troco muitas figurinhas com colegas que também não deram continuidade na faculdade e acabaram trocando de curso por ter essa necessidade de expandir a criação que vinha de dentro, e a faculdade engessava um pouco, assim. Porque eu já ouvi de professores coisas do tipo, não, foca aqui em aprender, depois tu pensa em escrever música. Não tá preparada pra isso agora, entendeu? Então eu me senti muito podada. Os 2 semestres que eu vivi foram muito importantes, mas hoje na filosofia eu me sinto realmente liberta como artista, como ser humano. Vários rolês. Tu acredita que esse desprezo pelas áreas do pensamento, desempenhada por algumas alas mais extremistas do nosso governo federal, está dificultando ainda mais a evolução desses setores na sociedade, ou que isso pode servir como um tipo de estímulo combativo a todo esse desmanche? Eu acho que pode servir como um estímulo combativo, com certeza, porque revoltou, né? Não só os professores e os estudantes, mas uma boa parcela da população ficou muito revoltada com a mudança que teve, né, na grade acho que foi filosofia, sociologia, de não serem matérias obrigatórias e tal. Tem alguns colegas que realmente sofreram com isso e acabaram perdendo emprego e tudo mais.
Eu não sei se eu vou lecionar, se eu vou levar isso adiante. Eu sei que ano que vem eu já vou engatar uma pós em musicoterapia, porque é algo que eu sempre quis fazer, e aí já vai um pouco mais para a área clínica, mas eu acho sim que estimula o nosso espírito combativo para lutar contra isso, realmente, para estar falando, olha, uma sociedade sem pessoas que exercem pensamento crítico é uma sociedade falida. Certo. A vida do artista independente é muito difícil em praticamente todos os lugares do mundo, e aqui no Brasil não foge a regra. Tu acredita que a situação do artista independente em plena pandemia piorou ainda mais, ou que talvez esse momento de mais sensibilidade e tempo disponível das pessoas pode ser explorado? Eu acho que piorou pra caralho, assim. Eu acho que não tem nada positivo nisso, tá? Porque a gente vive de entretenimento. Aí não dá mais pra fazer turnê, não dá pra fazer show, tá tudo fechado. Vai fazer uma live, a qualidade de áudio. Levando em consideração que tu é um artista independente, né? Que tu não é um artista de massa, que tem milhões de patrocínios e que vai fazer uma puta live com uma puta estrutura que as pessoas vão ouvir muito bem em casa. Embora tenha lives com uma puta estrutura que tu nem consegue, mesmo assim o áudio não é aquilo tudo. Aí tu é um artista independente, daí, pô, não dá mais pra fazer show, né? Não vou conseguir viajar, fazer show em outros lugares, fazer turnê e tudo mais. Aí, tá, vamos fazer lives. Aí, tipo, a qualidade é horrível. E pessoa que trampa com música não quer um áudio bosta, não quer fazer um show, assim, pela internet, que, tipo, tocando, daí fica travando, tipo, sabe? Pra mim não tem nada de positivo nisso, assim. Pra mim só gerou frustração e ansiedade mesmo, assim. É difícil, sabe, John? A gente trabalha com entretenimento. E quando tu não consegue entregar até pra lançar coisas agora é complicado. Tem gente que fala assim, ó, não, mas tá todo mundo em casa, tem mais tempo pra ouvir e tal, vamos lançar coisas, tal. Pra mim é difícil até lançar um trabalho sem pensar em show de lançamento, entendeu? Sem pensar em turnê de lançamento. Eu acho bem desestimulante, assim. Experiência minha, tá? Eu não vejo nada de positivo nisso. Que as pessoas também, às vezes, sobre a live que tu comentou, né, não sabem, muita gente de fora, né, que a live, quando ela não tem patrocínio, ela não gera dinheiro nenhum, né? Nenhum. E tem isso, né? De a gente não tá recebendo, né? Então, tipo assim, ó, por exemplo, beleza, eu tenho música no Spotify, tu também tem. Vez ou outra cai uma grana ali na minha conta, sabe? Não, se eu dependesse daquilo lá, eu literalmente morria. Entendeu? Só que, tipo, pô, não dá, não é uma receita que tu consegue sobreviver legal, pagar as tuas contas e tal. Então, é difícil. Tu sabe muito bem o que eu tô falando, né? Sim. Aqui eu vou refazer a mesma pergunta que eu fiz pra Celina, porque eu acredito que ela tenha muita importância. Tu sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher ou pela tua orientação sexual no meio musical e pessoal? Por ser mulher, sim. Desde sempre, todos os dias. Inclusive, eu lembro de episódios, assim, que quando eu lembro, eu penso assim, ó, nossa, cara, na real eu tinha que ter dado os dois pés, sabe? Tipo, eu tinha que ter calado a boca, eu tinha que ter falado alguma coisa. Só que eu realmente, assim, eu fico paralisada, sabe? Quando eu sofro machismo ou algum tipo de abuso psicológico ou emocional, a minha tendência é ficar muito paralisada, porque eu não consigo conceber que a pessoa tá, de fato, agindo daquela forma, sabe? Tipo, não entra na minha cabeça. Então, assim, machismo dentro do meio, sempre. Agora que tá um pouquinho melhor, que assim, eu encontrei pessoas muito incríveis, profissionais, instrumentistas muito maravilhosos, que eu trabalho assim, e que é uma troca muito respeitosa, sabe? Pessoas que admiram meu trabalho, que respeitam o meu trabalho, que curtem estar fazendo um som comigo, sabe? É aquele rolê do sou fã do meu clã, sabe? Acho que isso é muito importante quando tu tem um trampo solo, mas tu tem uma banda, sabe? Então, tipo, hoje eu trabalho fazendo shows com o Lucas Romero, que é o meu tudo, na real, porque ele toca contrabaixo, ele toca synth, agora ele tá produzindo também, e é tipo o meu braço direito, assim, pra shows e lives e tal. E a Kika Deki, que é uma DJ incrível, que tá me acompanhando agora também, e o fato de ter uma mulher no rolê é uma coisa, assim, que já é muito libertadora também, sabe? Que faz eu pensar que é isso, assim, que beleza, tô no caminho certo. Mas, assim, olhando pra trás, eu sei que é foda falar, assim, que tipo, tenho mágoa, mas é difícil, assim, não lembrar de coisas que eu vivi sem... Pô, eu já sofri machismo, assim, ó, tanto de colegas quanto de contratante. De contratante dar de dedo na minha cara, assim, sabe? Fazer comentários pejorativos por eu ser uma mulher cantora.
Eu já trabalhei com instrumentistas que faziam piadinhas por eu não ter o embasamento teórico musical que eles tinham. Porque eu trabalhei com uma galera do jazz, assim, né? E a música, pra mim, sempre foi muito intuitiva. Eu nunca fundei a cara no livro de teoria pra aprender. Eu fui aprendendo com a vida, assim, sabe? Tipo, o meu estudo, já estudei, né? Já fiz conservatório e tudo mais. Tive professores incríveis. Mas foi desse jeito que eu aprendi, entendeu? Não foi ficando em cima de um tema ali, tipo, eu tenho que tirar isso aqui porque é estudo de casa. Não, o meu estudo sempre foi em prática de conjunto, tirando dúvida com os meus professores. O meu lance com a música sempre foi muito intuitivo e eu sempre respeitei isso, né? Eu aprendi a tocar violão autodidata, aí depois, quando eu senti que eu precisava estudar mais sobre isso, aí eu fui atrás, entendeu? E aí as pessoas até mais próximas de mim, eu achei até engraçado, porque uma vez eu cheguei pro Matheus e falei assim, ó, Matheus, eu preciso tocar tal música minha, porque é uma música que as pessoas pedem muito pra eu tocar, voz de violão e tal, mas, eu acho que deve ser meio difícil, né, porque não foi uma harmonia que eles fizeram, né, o Lucas e o Matheus. E daí ele falou assim, ó, Kia, pega o violão aí. É assim, assim, assim que toca a música. Pode tocar. E daí eu toquei. E aí ele falou assim, cara, tu pega muito fácil as coisas. É muito intuitivo a música pra ti. Pega o violão e sai tocando. Tu não vai ter dificuldade. Isso é muito natural pra ti. Às vezes tu tende a criar crenças limitantes, né, na nossa cabeça. E principalmente depois que eu passei por um estresse pós-traumático, e daí veio uma ansiedade muito exacerbada, né? Nossa, essas crenças limitantes viraram monstros, assim. Então, toda aquela proatividade que eu tinha pra estudo e aprender instrumentos e tudo mais, meio que, eu meio que puxei o freio. De um ano pra cá, que eu meio que caí de cabeça na guitarra, assim. E de uma semana pra outra, eu tava fazendo acordes, assim, que eu olhava as pessoas fazendo e eu pensava assim, nossa, isso aí, o meu dedinho só vai conseguir fazer, meu Deus, em 6 meses. E, de uma semana pra outra eu tava fazendo, sabe? No maior conforto do mundo. Então, às vezes, tu cria crenças limitantes na tua cabeça e, na verdade, é só um rolê de tu se empoderar daquilo que, na verdade, tu é. Então, assim, sofri muito preconceito. Hoje não sofro mais, porque não fico mais quieta. Mas, assim, deixei de seguir, bloqueei homens, colegas de profissão, que fizeram eu me sentir diminuída enquanto mulher artista. Em relação à minha orientação sexual, nunca foi um grande problema, assim. Nunca me senti preconceituada enquanto mulher lésbica. Não tenho essa lembrança, assim. É mais como mulher mesmo, sabe? Essa coisa de, achar que mulher não vai tocar bem o instrumento, que mulher não tem o mesmo conhecimento musical teórico que um homem tem, porque o cenário é muito masculino, né? O cenário musical ainda é muito masculino. Acho que é isso, assim. Uma coisa que eu noto muito é que as pessoas, de modo geral, ainda não estão acostumadas a lidar com casais gays no dia a dia, né? Tu acredita que seja uma questão relacionada a costume e representatividade, ou que seja algo relacionado ao padrão cultural de uma sociedade, ou uma mistura de todos esses fatores? Eu acho que é uma mistura de todos esses fatores, mas eu acho que, ou pelo menos o que mais me incomoda, é essa coisa de julgarem embasados em religião, porque Deus não sei o quê, e daí citam versículos da Bíblia que são super ultrapassados, né, que imprimem uma comunidade lá do tempo onde Judas perdeu as botas e, querem trazer pro presente como se fosse... não, porque na Bíblia tá escrito que Deus condena a homossexualidade. Mas daí isso tá lá no Velho Testamento da puta que pariu, entendeu? Até eu vi um vídeo ontem de um cara falando sobre isso, acho até que era um padre, que a galera se baseia em livros da Bíblia, Levítico. Nossa, que era uma comunidade super machista, patriarcal, onde era ok vender as filhas e fazer de escravas, e era pecado comer carne de porco, e a gente tá vivendo a era de Jesus Cristo, né? E é a era do amor, a gente tá pregando amor, assim, e muitas pessoas não entendem isso, assim. E eu noto que sempre que rola algum comentário homofóbico, tem um fundo religioso. Sabe? Vamos ir pra política. Quem é que mais enche o saco em relação a isso? A bancada evangélica. Uhum. Então eu noto que sempre tem esse fundo, sabe? É uma coisa que me incomoda demais, porque as pessoas pegam isso como uma grande verdade pra julgar o outro. Certo.
Tu acredita que a indústria pornô tem influência negativa na visão fetichizada, ainda muito presente na visão hétero, a respeito de casais de lésbicas? Eu sou completamente contra a indústria pornô. Inclusive, eu nunca consumi conteúdo pornográfico. Daí vocês vão me falar assim, ó. Ai, Kia, tá, nunca vi um filme pornô. Eu nunca vi, eu nunca assisti. Eu sempre fui muito ao avesso. Em relação à indústria pornográfica, eu acho que rola muito abuso, principalmente com mulheres que são forçadas a ficarem horas trabalhando em cima de uma cena para que satisfaça o diretor e que posteriormente venha alimentar esse público que acha que é ok estar consumindo conteúdo pornográfico, assim. Eu acho que, na verdade, o conteúdo pornográfico, ele alimenta uma região muito sombria da nossa mente, assim, e acaba sendo como combustível para muita coisa ruim, assim, para muitos pensamentos... Eu não tô querendo parecer puritana, sabe? Mas acho que vocês vão entender o que eu tô falando. Porque é uma energia que tu podia estar gastando com coisas incríveis. E tu tá gastando assistindo uma cena de sexo que aconteceu um abuso. Então, sim, eu acho que existe uma problemática gigantesca atrás da indústria pornográfica. Eu acho, sim, que o fato de fazerem filmes pornográficos... Porque, na verdade, não são lésbicas, né, que fazem filmes pornôs. São atrizes. E, inclusive, acho que na sua grande maioria, héteros ou bissexuais. Porque, pelo menos pelo que as minhas amigas contam, é sempre muito falso. Não são cenas, assim, prazerosas de se ver quando são com duas mulheres. E isso só prova o quão fetichizam de fato o nosso rolê, né? Porque se pra gente é desconfortável assistir e pra um cara é ok, tem alguma coisa muito errada, né? Por trás disso. Eu acho, sim, que existe uma grande problemática por trás disso. E não só isso, mas outros fatores, assim, também que acabam deturpando a imagem, a visibilidade, né? Da mulher lésbica. E o mês de agosto é o mês da visibilidade lésbica, né? Tem uma grande discussão, né, desse cenário pornô atual, mundial. E aqui no Brasil também tem pessoas tipo a Dread Hot. Ela fundou uma empresa com produção de conteúdo e ela defende com unhas e dentes, né, que a indústria está mudando e que tem que ter espaço também para essa mudança, de mulheres dirigindo as cenas, tentando entender qual é o perfil de pessoa que está assistindo, de tentar fugir desse jeito fajuto, como tu comentou que é exposto, né? Então eu concordo contigo que tem muita coisa, sempre teve, né, muita coisa assim, que até às vezes pode machucar a pessoa, pode traumatizar a pessoa, tem abuso, tem tudo mais. Porém tem um outro lado do pessoal que tenta defender como profissão mesmo. A gente tá fazendo um negócio diferente aqui, a gente não abusa ninguém. Então, é algo que eu também não domino muito, assim, uma coisa que eu só sou mais espectador, né? Só escutei mais, mas é algo que eu acho que também assim, tá mudando. Por exemplo, eu acho que o cinema, quando envolve sexo, tem que ter muito cuidado, assim. Por exemplo, aquele filme, quando foi lançado, a galera, nossa, meu Deus, azul é a cor mais quente. Eu não consegui assistir 30 minutos desse filme. As atrizes são boas, eu inclusive gosto do trabalho delas em outras produções, mas dava pra ver claramente que por trás do filme tinha um diretor bosta, machista, misógino, sabe? Quando chega na cena de sexo do filme, olha que loucura, John. Quando eu vi esse filme, que eu não consegui assistir inteiro, né? Eu parei na cena de sexo. Que é uma cena, assim, ó, tensa. Eu vi. Maçante, horrível, assim. Quando eu cheguei na cena de sexo, eu pensei assim, ó, ai, que ruim. Me deu um ruim, me deu um desconforto, me deu um negócio ruim, assim. Aí eu parei de assistir. Mas tu sente isso porque tu acha que não é representativo de como acontece na realidade mesmo, ou porque tem uma perspectiva de um homem produzindo aquilo? Porque eu acho que não é assim que acontece. Ah, sim. Realmente não é assim que acontece. Eu achei bem ruim aquela cena. Dava pra ver claramente que as atrizes estavam cansadas e desconfortáveis. Isso da primeira vez que eu vi, eu percebi. E outra coisa, a impressão que eu tive é que foi uma cena que foi feita pra homens assistirem e não pra mulheres lésbicas. É uma crítica muito comum na indústria pornô, né? Que muitas vezes não aparece nem o rosto do cara, né? Só aparece a mulher como... Numa cena de sexo hétero, só aparece o corpo da mulher, né? Às vezes. Isso. Então, e daí, tipo, quando eu assisti esse filme, fiquei muito noiada, fui até a cena de sexo e pensei, que porra é essa? 2 anos depois de ter assistido, veio à tona que o diretor era um puta de um abusador.
que fez as meninas ficarem horas em cima daquela cena, que uma das atrizes ficou até com o órgão genital super inchado e comprometido, e que foi, enfim, choraram horrores. Aí eu pensei assim, nossa, por isso que eu fiquei tão desconfortável quando eu assisti essa cena, entendeu? Quando eu comecei a ver esse filme. E pra mim é um dos piores filmes com temática lésbica que já lançaram. É esse filme. Certo. Eu acredito que o preconceito nunca vai deixar de existir assim, de forma completa, né? Mas o que tu apontaria como fatores importantes para que ele diminua em larga escala com o passar dos anos? Aí tu tá falando da LGBTQIA+, fobia, né? Não, qualquer tipo de preconceito. Difícil. Eu vou falar da homofobia porque é o meu lugar de fala. Por mais que eu abomine racismo, enfim, preconceito racial, preconceito de todos os âmbitos, eu vou falar da homofobia porque é o meu lugar de fala, assim. Eu acho louco, John, porque a impressão que eu tenho... eu tô sendo bem pessimista nesse podcast. Mas a impressão que eu tenho é que a gente dá um passo pra frente e 2 pra trás. Eu acho que tem muita gente se conscientizando. Por exemplo, a família da Débora me adora. E a minha família adora a Débora. No nosso convívio familiar, é a coisa mais ok do mundo, assim. E eu sei que eu tenho colegas que não vivem isso, entendeu? Que os pais são super homofóbicos. Então eu já me sinto putamente privilegiada por as nossas famílias, assim, nos apoiarem completamente, entendeu? E até nos incentivarem a ter filho, assim. Olha que louco, sabe? Eles ficam pedindo pra gente ter filho. Não, você não ter filho e tal. Então, assim, é muito legal, é muito gostoso. Eu me sinto muito privilegiada, né? Eu sei que nem todos os gays têm... Enfim, a maioria do público LGBTQIA+, sofrem preconceitos, inclusive, dentro de casa. Quando eu falo que eu sinto que a gente tá dando um passo pra frente e 2 pra trás, é o fato de que, assim, eu não me sinto preconceituada enquanto mulher lésbica. Mas talvez seja porque eu seja feminina, talvez seja porque eu tenha cabelo longo, talvez seja porque eu sou branca, por eu ser artista, entendeu? Tem toda uma estrutura que favorece eu não ser preconceituada enquanto lésbica. Mas voltando, quando eu falo que eu sinto que a gente tá dando um passo pra frente e 2 pra trás, é quando acontece coisas do tipo assim, rolou uma super campanha, onde empresas abraçaram o mês do orgulho, fizeram uma versão especial das logos, com arco-íris e tudo mais. Muitas empresas fizeram isso. A gente vê muita gente se conscientizando em relação a isso, só que daí a Natura convida o Tami Miranda pra fazer a propaganda de Dia dos Pais, e daí vira um fuzuê. E daí o Eduardo Bolsonaro vai lá e tuita que ele não é pai, que isso é uma afronta à família tradicional brasileira, e daí tem um monte de gente que concorda com isso, que a gente sabe que tem, porque senão o Bolsonaro não tava onde tá. É por isso, sabe, que eu sinto que a gente tá dando um passo pra frente e 2 pra trás. Mas isso é combustível pra nossa resistência e pra nossa luta e pra gente não desistir, porque assim como o lance da política, né, do cenário político que tu perguntou antes, eu acho que é um longo caminho também, até a gente conseguir chegar, assim, num estado onde todos sejam conscientes de que amor é amor, e basta, e ponto. E não existem questionamentos em relação a isso, sabe? Entendi. Mudando um pouco de assunto agora, tem uma música tua chamada Saturno, que eu curto muito ela, até aprendi a tocar ela, te mostrei uma vez. Ela tem uma parte da letra que diz, abre aspas, o quarto cheira a erva seca que eu não fumo mais. Carrego a brisa de outros carnavais, fecha aspas. Qual seria especificamente a tal erva seca? Tu tá polêmico, né, Julie? Sim. Tu tá bem polêmico. Só quer falar sobre sexo, sobre drogas. Então, eu fui usuária de maconha, né, durante um tempo na minha vida. A erva que eu falo na música é a maconha. Então, quando eu falo que o quarto cheira a erva seca que eu não fumo mais, carrego a brisa de outros carnavais. Quando eu fiz essa música foi quando eu tava passando pela Revolução de Saturno. Então eu tava ali com os meus 29. E foi um momento de grande despertar pra mim, assim. Com 29 já fazia uns 2 anos que eu tinha parado de fumar maconha. E hoje, na verdade, eu tô bem careta, assim. Faz 4 anos que eu não bebo álcool, não fumo. E tô tentando diminuir o açúcar.
Então, assim, a minha Revolução de Saturno ali foi um período de grande despertar. E aí eu pensei assim, pô, vou fazer uma música sobre isso. Na verdade, não foi algo nem premeditado, assim. Eu tava no quarto, e eu tava com um amigo meu que fuma maconha, e a gente tava brisando, assim, sobre o universo e sobre a Revolução de Saturno e tal. Ele tava fumando maconha e eu tava só sentindo cheiro. Essa música é muito especial. Essa música tem muita minha assinatura, sabe? É muito que eu vivi, assim, né? Eu tenho um carinho muito especial por Saturno. Imprime muito coisas da minha vida, assim. Eu fumei maconha durante uns 5 anos da minha vida. Eu tinha uma relação linda com a maconha. Eu só parei de fumar maconha porque eu tenho uma predisposição quase que genética para ansiedade e a maconha exacerbou muito. Principalmente quando eu decidi parar de fumar cigarro, só que aí eu fumava maconha no lugar de cigarro, então eu acabava fumando muita maconha. Nunca foi um grande problema pra mim, assim, essa coisa que as pessoas têm de falarem assim, porque queima os neurônios, nananã. Cannabis sempre abriu muito, assim, as portas da percepção, sabe, pra mim. E eu tinha uma relação linda. Tem um livro, né, chamado Céu e Inferno, As Portas da Percepção. Tu já leu esse livro? Não li. Ele fala sobre a influência das drogas na percepção das pessoas, né? E ele é bem conhecido até, esse livro, bem famoso. Mas existem pessoas que têm predisposição à ansiedade, à depressão, à esquizofrenia. E daí, se tu usa uma erva que aumenta os teus níveis de dopamina, isso pode ser um problema. Na gravação do teu clipe chamado Ensaio sobre o Flerte, ficou bem evidente pra mim o cuidado com a sensibilidade e a tentativa de passar o algo a mais contido nos nossos sentidos. O clipe transmitiu isso de forma muito bonita, com a tua atuação e da outra atriz. Porém, não se torna, de certa forma, frustrante quando tu se dedica tanto a empenho, né, pra fazer algo sensível e algumas pessoas só conseguem ver duas mulheres abraçadas e não conseguem captar a essência da proposta? Algumas pessoas me falaram assim, muito bonito o clipe, muito linda a música, fotografia impecável. Esse filme que dirigiu foi a Fabi Aliatsky, uma curitibana talentosíssima, e quem editou foi o Ricardo Machado, da Cinema Sensível. Foi uma produção da Cinema Sensível, né? E foi uma galera muito foda, assim, que foi um êxtase, sabe? A gente ficou 26 horas gravando, a gente virou uma madrugada, assim. Começou cedo e virou a madrugada, foi até o outro dia. E foi incrível, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Tava todo mundo, assim, à flor da pele, sabe? E eu acho que o que mais me deixa, assim, meio na bad é ouvir pessoas falarem depois, muito bonita fotografia, a música, nananã, mas eu me senti desconfortável. As pessoas se sentem desconfortáveis, né, de ver duas pessoas do mesmo sexo trocando carícias e olha que não tem nada explícito naquele clipe, né, tá tudo bem subentendido, elegante até, subentendido e tudo mais, tá sensível, elegante e tal. Mas ao mesmo tempo eu acho que a arte precisa confrontar esse tipo de sentimento, então acho que se gera desconforto, quer dizer que deu certo também. Eu sonho, né, em viver em uma sociedade que as pessoas não se sintam desconfortáveis em ver duas pessoas do mesmo sexo trocando carícias. Mas eu amei fazer esse clipe, eu tenho muito orgulho do resultado final. É uma música que eu amo, eu acho o arranjo dela lindo. Os comentários que eu recebi até de homens héteros tinham a ver com o lance artístico, assim, tipo... É claro que eles fazem outros tipos de comentários também, né? Infelizmente. Mas sempre acompanhado do comentário ali artístico, da fotografia e tal, elogiando a fotografia e todo o trampo de modo geral, assim, o som e tal. Entendi. Um projeto que eu curto muito e que te convidaram para fazer parte foi o So Far, que é uma iniciativa que tenta dar mais visibilidade aos artistas mais alternativos em ascendência no cenário musical. Qual foi a importância dessas participações que tu fez nesse projeto para tua carreira? Nossa, cara, eu lembro que a primeira vez que me chamaram pro So Far, eu pirei, porque é um projeto que eu sempre curti e acompanhava muito, né? Eu acho que foi na época que estourou aquele da Bia Ferreira, do Cota Não É Esmola, e acho que foi na mesma época, assim, que daí me chamaram pro Sofá de Floripa. O Sofá de Floripa a gente teve que regravar, porque eles estavam no início e tal. E daí, logo em seguida, eu fui fazer o do Rio de Janeiro, que foi, assim, sensacional. Pra te ter uma ideia, o de Floripa foi sensacional também, tá? Mas aqui eu tava na minha área e tava entre amigos, assim. Foi muito bonito, assim. Foi muito lúdico, foi bem despretensioso.
E quando eu fui fazer o do Rio, era tipo assim, ó, caralho, assim, era uma outra estrutura. Tipo, o Soulfire de Floripa tem, sei lá, 50 pessoas. Aí eu cheguei no Rio, assim, tinha tipo umas 300 pessoas. Foi no Next Coworking, na Ladeira da Glória. Chegamos, eu e o Ian, né, pra fazer, porque foi o último show que eu fiz de uma turnê de um mês que eu fiz com o Ian, que era uma turnê que se chamava Híbrida, que eram composições minhas e dele. E aí a gente ficou um mês no Rio, fazendo shows e tal, e daí o último show que a gente fez foi o Soulfire. Cantamos 5 músicas. Gente, a plateia, assim, ó, muito atenta. Eu lembro que depois que a gente cantou, cara, eu acho que ficou tipo assim, ó, uns 20 segundos de palma, sabe? Pô, 20 segundos de palma é muita coisa. Tá ligado? Daí eu fiquei tipo, nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente terminou e quando eu peguei o meu celular, que eu abri o meu Instagram, tinha mais de 60 menções. Então pra mim foi tipo assim, um boom, sabe? Tipo, pra mim 60 menções depois de um show foi tipo, nossa, meu Deus. A galera curtiu mesmo, assim. E eu gostei muito do resultado. Eu gravei Moinho, né? Que é uma música que o pessoal curte muito. É uma música que eu vou lançar nos próximos meses. Produzidinha e tal, com um arranjo muito foda. Enfim, sou suspeita a falar, mas gostei muito do resultado que a gente chegou em estúdio, né? Pra fazer Moinho. E lá a gente gravou essa versão acústica. E eu gosto muito, assim. Aí depois me chamaram pra fazer o Soulfire Curitiba, que eu acho que hoje é considerado um dos maiores do Brasil, que foi o que a Bia Ferreira gravou, Cota no Esmola e tal. E foi sensacional gravar o Soulfire de Curitiba. Eu lembro que foi num domingo, final de tarde. Eu cheguei em Curitiba, a hostess já tava me esperando, assim. Ela falou, que assagem, não sei o que, ela me acompanhando no camarim. E daí, tipo, cheguei no camarim, daí tinha, tipo, um rango muito da hora, assim. Tipo, umas coisas deliciosas. Daí tinha um lugar super confortável pra ficar. E eu lembro que eu me senti muito artista, sabe? Tipo, foi, tipo... muito foda. E uma galera... Nossa, eles me abraçaram, assim... Foi muito surreal, assim. Foi uma experiência sensacional. E... fiz 5 músicas, né? Com o Matheus e com o Lucas, que eles me acompanharam nesse dia. E a música que eu escolhi pra gravar nesse dia foi uma música que se chama Distopia, que eu fiz em baixo e voz com o Matheus. E é uma música que vai ser lançada aí daqui a pouco. Esse Soulfire de Curitiba vai estar para ser lançado aí no próximo mês. O Soulfire foi incrível na minha vida, tá? Muitas pessoas me conheceram através do Soulfire. Muitas. Eu conheci muitos artistas lá também, né? Isso é muito legal, né? Eu conheci acho que é Rubel que se fala, né? Que se pronuncia. E depois eu até troquei uma ideia com ele. E é um cara que hoje ele é conhecido nacionalmente, mas ele surgiu lá, né? Sim. E daí, tipo, super estourou o som dele. E estourou mais depois que ele lançou, né? Ele lançou e daí, tipo, deu um boom, assim, no vídeo dele do Soulfire, assim. Então, assim, eu tenho consciência que a minha proposta inicial sempre foi fazer, assim, música, mas tendo consciência de que o que eu escrevo não é de tão fácil assimilação pro grande público. Por exemplo, Saturno. Saturno não é uma música de fácil assimilação. Muita gente me pede pra traduzir a letra de Saturno, entendeu? Então, tipo, sempre foi indo mais pra um nicho, assim, né? Então, tipo, isso nunca me incomodou. Ser uma artista que canta pra um nicho e que não vai ter uma grande audiência. Mas eu encontrei pessoas muito incríveis, assim, no meu caminho. Antes da quarentena eu assinei um contrato com uma gravadora nova e juntos a gente tá, tipo, caindo de cabeça, assim, tentando unir o que eu prezo em relação à letra e som, mas com o lance de cativar o público, né? Então, as minhas próximas músicas vão ter essa pegada mais falando diretamente com o público, sabe? Porque pensa, Saturno foi uma música que eu fiz pra mim. Então, eu tô tendo esse cuidado de compor coisas que eu gosto, mas que seja uma troca com o outro, né? Que não seja só noias minhas, assim, e devaneios meus. Certo. Na música, até hoje, qual foi a situação que te deixou mais nervosa? Ai, John, eu sempre fico nervosa. Eu tenho uma ansiedade crônica. Eu sempre fico nervosa. Eu vou dar uma canja no barzeco da esquina, fico nervosa. Eu vou cantar no Soulfire no Rio de Janeiro, fico nervosa igual. Eu fico muito apreensiva em dar canja. Eu fico tipo, não quero dar canja. Às vezes eu saio com a Débora, ou com as minhas amigas, né? Amigos, enfim. E daí, tipo, a galera sempre pede, assim, tá rolando algum som. Daí, vou lá dar uma canja. E tipo, pô, não é assim, sabe? Tipo, tu não vai sair com um médico e falar assim, vai ali fazer uma cirurgia agora. O pessoal do meio artístico
público é visto muito dessa maneira, né? Principalmente quem canta, né? Parece que a todo momento ele tá preparado pra cantar. Eu sempre falo, quando as pessoas perguntam, tu trabalha só com música? Daí eu pergunto assim, será que algum médico já escutou, tu trabalha só com medicina? Sim. Sempre falo essa, né? As pessoas Clássico, ficam, né? eu não quis dizer Clássico. isso. Daí você fica sem jeito, sim. Mas é isso aí, cara. É muito isso. Então, assim, eu sempre fico nervosa, sabe? Eu acho que é sempre um cuidado, né? Que tu tem, assim, com as pessoas que vão te ouvir. Então, eu sempre fico apreensiva. Mas daí pega o microfone e dá tudo certo. Certo. Nesses anos cantando, qual foi a história mais engraçada ou bizarra que tu lembra? Ô, John, tu tá puxando a minha memória. Teve uma vez que eu tava cantando. Eu vou expor mesmo essa história. Teve uma vez que eu tava cantando. Foi bizarro, tá? Não foi engraçado. Eu tava cantando num bar de Criciúma. Eu tava fazendo um show com a Dona Zica. Faltava 2 músicas pra terminar o show. O dono do estabelecimento ligou uma televisão deste tamanho, enorme, que ficava atrás do palco que a gente tava. Faltava 2 músicas pra acabar o show. Ele ligou a televisão no UFC. Porque os machos do bar queriam assistir o UFC. Eu fiquei tipo... Não, meu Deus, isso não tá acontecendo. Aí eu cheguei pra ele e falei assim... Eu fiquei muito puta. Eu falei, desliga isso agora, o show ainda não acabou. E daí ele meteu a boca em mim, foi uma confusão, assim. Aí tinha uns machos muito escroto que surgiram do nada pra ver o UFC. E daí todo o nosso público ficou meio acanhado e tinha bastante gente. Esse dia foi bizarro. Certo. Na tua opinião, se o Chico Buarque, o Caetano Veloso e Djavan nascessem na nossa geração, eles teriam tanto sucesso quanto tiveram? Eu acho que o Djavan da nossa geração é o François Moleca. Conheço. E ele não tem a visibilidade que o Djavan tem. Pois é. Que o Djavan tinha da idade dele. Então, talvez eles não teriam. Porque a gente vive, eu acredito, né, que a gente vive numa época totalmente diferente da música, né? Hoje em dia os festivais são muito raros e o que faz sucesso, a MPB deixou de fazer tanto sucesso quanto a pop há muito tempo já, né? Então, talvez isso teria influência nessas pessoas, né? É o meu ponto de vista. Claro, sim. Não, eu acho que tu tem razão. Eu acho que se eles nascessem hoje com a pegada de som deles, eu acho que não sei se ia vingar, assim. Talvez a gente tá rolando um monte de Chico Buarque perdido aí no mundo, né? Sim, com certeza. E tem uns que realmente vêm à tona, né? Por exemplo, sabe aquele vocalista do Terno? Eu não lembro o nome dele. Magrinho e tal. Barbichinha e tal. Ele tem uma pegada meio elegante, soft MPB, assim. Eu curto, assim, o som dele. Eu acho que ele seria um desses chicos da nova geração. Certo. Aqui entramos na rodada de perguntas rápidas. Se não tiver a resposta, pode pular. Tá. O que quase ninguém sabe sobre Kia Sajo? Tenho muito medo de escuro. Cara, sério. Mas eu tenho muito medo de escuro. Filme estrangeiro favorito? Parasita. Esse eu adorei esse filme aí. Filme nacional favorito? Estômago. Esse eu não vi ainda. Local que mais deseja se apresentar um dia? Em algum festival europeu. Se tivesse que escolher um local pra passar o resto da vida, qual seria? Na sala com a minha mãe. Primeira coisa que vai fazer depois de tomar a vacina do corona? Show. Que é uma frase. Vou estar aguardando a Odisseia. É de uma música tua essa, né? Qual é a música que tu tá mais escutando no momento? Eu tô ouvindo muito Seve da Lisa. É uma cantora muito foda. Certo. Um livro. Tao Te Ching, Livro da Virtude. São poemas japoneses que têm traduções e são, tipo, estoura a cabeça. Certo. Uma pessoa pra ser por um dia. Bolsonaro pra renunciar. Tu acha válido que em um futuro hipotético a marca de carros Kia possa fazer uma campanha publicitária com o slogan Kia andando com o Kia e escutando Kia? Eu ia adorar. E eu acho que pode ser um futuro bem real, assim. Eu acho que realmente pode acontecer. Vai que, né? Eu acho que pode rolar. A viagem dos sonhos seria para... outra dimensão. Eu quero fazer um DVD futuramente. Tomara que role. Tomara que eu tenha patrocínio pra isso. Gravar uma música com a Cel ou cantar no Carnaval de Salvador? Cantar no Carnaval de Salvador. Um crush famoso que nunca será superado? Não sei se todo mundo conhece, mas é a Sarah Paulson. Certo. O que a humanidade mais precisa nesse momento pelo qual estamos passando? Eu acho que a gente tá vivendo um período de ressignificações. Eu acho que a gente precisa ressignificar muitas coisas. E eu acho que a gente precisa estar desperto, preparado e com o coração muito aberto e com a mente muito aberta. Então é isso. Vamos encerrando por aqui, então. Eu agradeço a Kia que aceitou participar do Troca. Espero que tenha gostado.
e a todos que disponibilizaram o seu tempo para nos assistir. Algo a acrescentar? Eu quero te agradecer o convite, eu adorei. E eu acho que é um momento que a gente precisa estar fazendo conexões mesmo, e conversando com os amigos, e trocando figurinhas, porque é difícil, né, de ficar sozinho, e o mundo virtual tá dando essa possibilidade pra gente de fazer conexões e conversar com quem a gente tá com saudade, não vê há muito tempo, então foi muito gostoso. Ah, que massa, ainda bem que tu gostou. Se você estiver escutando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal para receber os novos episódios em primeira mão. Se for pelo Spotify, nos siga aqui também. Esse foi o episódio número 3 do Troca com o Kia Sárgio. Até!